Olá, pessoal. Eu sou o professor André. Nós estamos aqui mais uma vez para agora, né, abordarmos a nossa terceira aula do nosso curso de etnomatemática. Tá certo? Bem, pessoal, eu espero que vocês gostem do que a gente planejou para vocês hoje, tá? Nossa aula hoje, ela vai falar um pouco de uma perspectiva, né, científica, né, perspectiva de investigação científica da etnomatemática, mas nós não vamos falar de etnomatemática especificamente, nós vamos fazer uma abordagem, né, falar um pouco sobre uma abordagem etnográfica, né? Alguns princípios, vamos pincelar algumas coisas, lógico que nós não vamos conseguir tratar de instrumentos, tratar de técnicas, tratar de métodos, metodologias, teorias fortes, não é isso nossa aula de hoje, mas nossa aula de hoje é para que a gente possa compreender um pouco sobre o estudo etnográfico dentro das pesquisas qualitativas. Né? Por quê? Professor, eu posso fazer etnomatemática, ou pesquisas em etnomatemática quantitativas? Pode, você pode. Agora, uma pesquisa nesse sentido, considerando a cultura, na perspectiva que o professor Biratan D'Ambrosio formatou, que os pensadores, que os pesquisadores em educação que abordam a etnomatemática fazem, né, requer que a gente faça uma pesquisa qualitativa. E para isso nós precisamos entender esse movimento ali que surgiu no início do século XX, né, da sociologia moderna, que é o estudo etnográfico, tá bom? Então, nossa aula de hoje vai falar um pouco, né, vai pincelar um pouco sobre algumas questões da etnografia, né, enquanto investigação científica, tá bom? Então, gente, assim, nossa aula, ela vai falar um pouco. Primeiro, nós vamos entender um pouco sobre as contribuições da etnografia dentro do campo das pesquisas sociais, né? Nós vamos falar de alguns conceitos de etnografia e, ao final da aula, nós vamos entender um pouco sobre etnometodologia. Né? Então, que é uma vertente, lógico que, e aí eu quero até frisar com vocês inicialmente, por que é que eu escolhi etnometodologia? Porque minhas pesquisas, né, as pesquisas que a gente faz aqui, nós usamos muito etnometodologia como teoria forte. Lógico que existem outras teorias, mas a minha ideia, meu intuito é de dar a vocês uma base teórica para que, caso vocês queiram fazer ações de extensão, fazer pesquisas envolvendo etnomatemática, que vocês possam ter uma base teórica forte para que vocês entendam, compreendam como fazer toda essa questão, todo esse levantamento, tá bom? Então, basicamente, nossa aula de hoje a gente vai abordar esses três conceitos, né? Inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre as contribuições da etnografia, né? Então, eu elenco três, e aí o artigo que está para vocês tomarem como base, vocês vão ler um artigo muito bom sobre etnografia, né? E ele apresenta três importantes contribuições da etnografia nas pesquisas sociais. Primeiro que nós vivíamos e vivenciamos ali no início do século XX, né, uma aversão às pesquisas qualitativas, né, mas com o advento da complexidade, do desenvolvimento das pesquisas sociais, nós entendemos que a pesquisa qualitativa ela ganha um grau de importância muito grande dentro dessas pesquisas, né, que envolve culturas, envolve questões sociais. Né? Então, a primeira contribuição da etnografia é exatamente ela traz um viés, um fazer muito forte no que diz respeito à importância das pesquisas qualitativas. Ela traz um instrumento bem sólido, bem construído. Lógico que não é um 2 mais 2 igual a 4, a pesquisa quantitativa. Né? Não é isso, mas é uma outra perspectiva que ela é importante dentro, né, dessas análises sociais de grupamentos sociais, de indivíduos, de atores, enfim. Né? Então, o primeiro ponto que eu trago, que a gente traz aqui de contribuições da etnografia, exatamente nas pesquisas qualitativas.
Por quê? Porque você, quando faz, e aí vocês vão já compreender o que eu estou querendo dizer, é quando você faz uma pesquisa ou uma intervenção etnográfica, né, uma investigação, você vem aqui para esse segundo ponto, que é exatamente dar importância, né, aos atores sociais. Então, você deixa de pesquisar naquela perspectiva macro, né, e você dá importância ao indivíduo, aos atores sociais que compõem aquela cultura e que, de fato, fazem aquelas práticas. Né? Então, você tem essa importância dada do ponto de vista etnográfico, né, ao ator social, ao indivíduo que compõe aquela comunidade, que é exatamente o indivíduo que produz aquele saber viver, aquele conhecimento, aquele saber social. Né? Então, esse é um ponto importante, e aí vocês percebem que isso casa muito com a etnomatemática, porque é importante a gente conhecer os atores sociais. E o terceiro ponto, que é exatamente a importância que a etnografia ou que os estudos etnográficos dão às micro-relações. Então, você deixa de olhar as relações sociais como um todo e você passa a olhar para as micro-relações. E aí, esse olhar para as micro-relações e essa importância dada às micro-relações, que são as relações ali bem específicas dentro de um grupo, isso aí é uma das grandes contribuições do estudo etnográfico, né, da etnografia. Tá bom? E você vem com esse pensamento e essa reflexão, né? Que a etnografia, enquanto abordagem de investigação científica, ela apresenta, de fato, um leque de contribuições para o campo das pesquisas qualitativas. Por quê? Porque, em particular, em especial, você consegue ter uma solidez quando você vai fazer um estudo, principalmente no que tange a desigualdades sociais, a processos de exclusão, a situações sociointeracionais. Então, você trata, né, de uma forma consistente a pesquisa qualitativa com essa abordagem científica. Né? E aí, por que eu chamo a atenção, né, dessa contribuição da etnografia? Porque a etnografia ela não vai ser vista como um mero reflexo de forças estruturais dentro da sociedade, ou seja, ela não vai olhar para essa questão macro, mas ela vai tratar com um sistema de significados mediadores entre as estruturas sociais e as ações e interações humanas. Então, você sai daquela mera análise estrutural e você passa para fazer uma análise mais significativa das estruturas sociais e das ações e interações humanas. Tá bom? Então, essas contribuições elas são importantes dentro da etnomatemática, que estão relacionadas àquela primeira parte. Né? O segundo, que eu chamo, e aí eu já até expliquei um pouco sobre isso, que são exatamente a importância dada aos atores sociais. Então, você introduz os atores sociais com uma participação, e aí diga-se de passagem, ativa e dinâmica no processo modificador das estruturas sociais. Então, você dá aos atores sociais o papel de protagonistas dentro desse processo modificador das estruturas sociais. Então, a etnografia ela vem dessa contribuição. E, por fim, que a gente falou da questão das relações, né, das micro-relações, a etnografia ela tende a revelar as relações e interações ocorridas no interior, por exemplo, das escolas, assim como das outras instituições e partes dessas estruturas sociais, de forma que esta se abra e evidencie os processos por elas engrenados, né? E de difícil visibilidade para os sujeitos que dela fazem parte. Então, quando você analisa o macro, você não consegue identificar, analisar e perceber os processos bem mais delicados, né, dentro da estrutura social. E aí essa é a grande contribuição da etnografia, porque ela exatamente dá importância a esses processos que nós chamamos de processos micro, né, dentro da sociedade. Tá bom? Então, e aí, o que é que eu
que eu quero fazer de pergunta para vocês, né? Então, o que é que compreende a etnografia? E aí vocês vão ver o termo etnografia, em alguns momentos vocês vão ler sobre observação participante, pesquisa interpretativa, pesquisa hermenêutica e outros, né? Então, esses tipos de pesquisa, eles têm um viés etnográfico, né? E aí, o que compreende a etnografia em si? Ela compreende o estudo pela observação direta e por um período de tempo das formas costumeiras de viver, né, de um grupo particular de pessoas. Aí pronto. Aí aqui, né, que é exatamente Matos 2011, que é o artigo que tá disponível para vocês. Então, você percebe exatamente que esse modelo investigativo etnográfico vai nos dar os instrumentos capazes de compreender exatamente as formas da rotina, as formas costumeiras de viver, de se relacionar de um determinado grupo social, né? Então, aqui sim você tem um instrumento investigativo forte, né? E aí eu trago duas falas importantes, por quê? Porque a etnografia ela vem para observar os modos como os grupos sociais ou pessoas conduzem suas vidas, com o objetivo de revelar o significado cotidiano nos quais as pessoas agem. Então vejam que os modos como os grupos sociais conduzem suas vidas, né? E essa ideia tem exatamente o intuito de revelar o significado cotidiano nos quais as pessoas agem. Então esse é o papel, é o real sentido da etnomatemática. Então, por isso que a pesquisa em etnomatemática ela casa muito bem com o estudo investigativo etnográfico. Então, é importante que a gente faça esse casamento. É possível fazer em outros vieses? É possível, não tem problema não. Mas uma consistência boa, até perante a comunidade, né, até perante a sociedade, é exatamente fazer esse casamento entre etnomatemática e o estudo etnográfico. Tá? Então, você tem que a etnografia ela envolve longos períodos de observação. E aí eu quero chamar a atenção. Por quê? Porque você pode dizer, eu quero fazer um estudo etnográfico e etnometodologia, eu vou passar um mês na comunidade. Não é um estudo etnográfico. Porque, via de regra, seja a etnografia, seja ela tradicional ou moderna, ela precisa envolver um longo período de observação, porque você tem que fazer parte daquele grupo. Então, geralmente, 1 ou 2 anos, a pessoa passa dentro daquela comunidade fazendo aquele estudo, né? E aí, por que passa esse longo tempo, professor? Né? Então, é um período que se faz necessário para que o pesquisador ele possa entender e validar o significado das ações dos participantes, de forma que seja o mais representativo possível, né? Então, você tem um estudo, né, que precisa ser demorado. Por quê? Porque o pesquisador ele tem que ter condições de primeiro entender e depois de validar o significado das ações daquele grupo que ele está investigando. Então, por isso que a etnografia ela é um estudo longo, um estudo demorado, né, dentro da perspectiva. Tá certo? Bem, gente, aí assim, o que é que eu quero convidar vocês? Né? Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a etnografia, nós falamos, né? E nós vamos falar sobre etnometodologia. Né? Então, para os alunos, né, do nosso curso de etnomatemática, vocês não se preocupem, o vídeo vai continuar, tá bom? E eu vou fazer uma apresentação que eu já fiz, né? Eu vou apresentar para vocês aqui uma apresentação que eu já fiz falando sobre etnometodologia, que é exatamente uma teoria forte que eu particularmente gosto muito de usar quando eu faço pesquisas em etnomatemática, tá bom? Então, a gente conclui esse primeiro momento dessas ações, né, dessas questões envolvendo etnografia, e agora vocês vão assistir a um vídeo falando sobre etnometodologia. Tá ok? Então, bem, pessoal, até a próxima. Olá, pessoal, eu sou o professor André e esse é nosso canal Matemática de Primeira. Nossa aula de hoje, iremos tratar de alguns conceitos relativos à etnometodologia.
Eu espero que vocês gostem do que a gente planejou. Antes de iniciarmos, eu peço que vocês nos ajudem a fortalecer esse projeto, curtindo nossos vídeos, se inscrevendo em nosso canal. Vamos lá? Então, pessoal, nossa aula hoje versa sobre etnometodologia, na realidade, alguns conceitos, pois esse tipo de método, né, de metodologia, ele é muito complexo e precisa de uma leitura bem mais profunda para que a gente consiga compreender seus conceitos e sua abordagem, tá certo? Mas, na nossa aula de hoje, a gente espera passar para vocês os principais conceitos, conhecimentos relativos à etnometodologia, tá bom? Então, com relação ao seu surgimento, né, ela é uma corrente, né, da sociologia americana e ela surgiu ali por volta da década de 60 do século passado, tá certo? Tem como seu fundador o sociólogo Harold Garfinkel, né? E aí, sua obra mais famosa é exatamente os estudos de etnometodologia, que recentemente foi traduzido, né, para a língua portuguesa, em 1967, tá bom? Então, foi uma corrente sociológica que teve influência do interacionismo simbólico, né, de Bloomberg, principalmente, da teoria da ação social de Parsons e da fenomenologia de Schultz, né? Então, vocês lembram que na aula anterior nós tratamos de tipos de pesquisa qualitativa e exatamente a etnometodologia ela entra dentro da abordagem fenomenológica, tá certo? Então, basicamente, esses são, digamos assim, os conceitos principais para que a gente entenda questões relativas ao surgimento dessa corrente da sociologia, tá? Então, com relação aos conceitos iniciais, né, eu trago aqui uma interpretação do teórico Alain Coulon, tá certo? Seu livro, que ele diz o seguinte, que tanto os comportamentos do senso comum quanto as crenças são constituintes necessários do comportamento socialmente organizado. Dele é possível entender e interpretar o contexto no qual os membros de uma comunidade fazem parte, sempre que se leve em consideração a forma como os referidos membros tomam suas decisões. Então, assim, essa teoria, ela parte da ideia de que o senso comum, né, ele constitui e ele se faz importante para que a gente consiga interpretar o contexto social que vivem os membros em uma determinada comunidade. Então, essa talvez seja a palavra-chave, né, para quem deseja pesquisar, tendo por base a etnometodologia, tá certo? Então, pessoal, assim, diferentemente da sociologia tradicional, a etnometodologia ela privilegia a abordagem microsocial. Ou seja, ela investiga como as pessoas juntas percebem, descrevem e propõem uma definição de determinada situação. Professor, mas o que é esse fato de privilegiar a abordagem microsocial? Né? Na realidade, isso aí pode ser entendido como a importância que é dada dentro da pesquisa aos fatos sociais. Né? Ou seja, a compreensão dos fatos sociais, a importância que nós damos, né, dentro da nossa pesquisa, valorizando e considerando eles elementos essenciais da pesquisa. Então, quando você privilegia uma abordagem microsocial, você está dizendo que aqueles fatos sociais eles são relevantes e elementos, mais do que relevantes, essenciais para a sua pesquisa. Então, dentro dessa abordagem, a etnometodologia ela vem com esse viés de privilegiar a abordagem microsocial, tá? E aí a etnometodologia traz para nós alguns conceitos chaves, que não são propriamente dela, pois Garfinkel pegou alguns de outras teorias sociais, tá certo? Mas a etnometodologia em si desenvolveu alguns conceitos que traduzem perspectivas epistemológicas e metodológicas do conjunto de ideias que ela própria defende, tá certo? E aí, na sua obra, Garfinkel aponta 5 conceitos chaves: prática,
indicialidade, reflexividade, accountability, que eu vou já explicar um pouco o que é, e noção de membro. Tá certo? Bem, a prática. A prática como realização, né? E aí ela tem que ser entendida como realização, né? É o conceito da etnometodologia que tem a responsabilidade de tratar e estudar as atividades do dia a dia dos indivíduos e o modo como estes atribuem sentido a essas ações, tá certo? Então, é exatamente a responsabilidade, de acordo com Alain Coulon, que o pesquisador tem de, né, tratar e estudar as atividades do dia a dia. Não só a questão macro social, mas exatamente essas atividades do dia a dia do indivíduo, né? E de que forma isso atribui sentido às ações do indivíduo, certo? Na realidade, o que é que acontece? A prática, ela defende a ideia de que não são as leis que influenciam no comportamento, né? Mas é exatamente a reação do indivíduo em entender e em praticar aquilo que é proposto para ele, né? Ou seja, aquilo que ele pode transformar, enfim. Então, a prática visa exatamente saber, lá na relação microsocial, como é que o indivíduo se comporta diante de uma proposta de legislação, entendendo ele como um ser não passivo, mas sim como alguém que influencia exatamente na efetiva execução ou não, por exemplo, desse pedido. Eu trago para vocês, por exemplo, a história que recentemente a prefeitura decretou, né, lockdown nesse fim de semana, que eu estou gravando essa aula. Então, assim, necessariamente essa lei ela vai ser implementada para o indivíduo, né? Então, nós sabemos que não, porque nas relações microsociais, cabe ao indivíduo, na sua prática ou não, ele decide se essa legislação vai entrar em vigor ou não, por exemplo, né? Ele vai tornar prática ou não. Então, de fato, não é a lei que influencia o indivíduo, mas é o indivíduo que faz ou não essa lei, digamos assim, tem uma efetividade. Então, mas para a gente ter essa noção dentro da nossa pesquisa, nós precisamos utilizar o conceito-chave de prática como realização, que é um dos conceitos propostos na etnometodologia, certo? E aí vem a indicialidade. E aí o que é a indicialidade? Então, assim, para a gente entender, eu trouxe aqui de forma indireta o pensamento de Alain Coulon, né? Quando ele diz que o mundo social é constituído de ações interacionais, que são desenvolvidas entre os atores sociais pelo uso da linguagem. Como a etnometodologia investiga as atividades práticas, a linguagem que é alvo de interesse dos etnometodólogos não é a linguagem culta ou aquela dos discursos estudados, mas aquela que interessa no dia a dia. Então, a indicialidade é o conceito-chave usado na etnometodologia para que a gente possa utilizar a linguagem do dia a dia, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês uma fala de um adolescente de uma favela de Salvador, para que vocês entendam o que é a indicialidade. Ele diz o seguinte, ó: vou subir para o Maraca, bater uma bola com o Chuí, ele acabou de chegar da faculdade. Então, o que é que acontece? Se nós formos, dentro da nossa pesquisa social, por exemplo, entender ou tentar entender essa fala desse jovem da favela de Salvador, e se nós formos levar para o pé da letra da linguagem culta, nós não vamos conseguir chegar a fundo, pois, por exemplo, o maraca é uma linguagem bem específica da favela de Salvador que eles dão ao campo de várzea que existe na comunidade. Pois bem, e aí, beleza, e aqui é o que eu chamo a atenção para vocês. Vai bater uma bola com o Chuí, certamente é um colega dele, pois ele acabou de chegar da faculdade, né? Então, bem, chegar da faculdade, da gíria dessa comunidade de Salvador, é exatamente aquele indivíduo que acabou de sair da prisão. Então, vejam que
aquela linguagem do dia a dia daquele determinado grupo social, se você não se utiliza dela, você não consegue compreender de fato qual é aquela questão social envolvida. Então, se nós formos levar só em consideração a linguagem culta, nós poderíamos até entender que esse Maraca era um campo de futebol, mas não sabemos se era uma quadra, onde era que estava, e certamente nós não entenderíamos que o fato do Chuí ter voltado da faculdade queria dizer que ele tinha acabado de sair da prisão. Então, esse conceito de indicialidade ele é importante para que a gente compreenda, de fato, o processo microsocial, se nós formos fazer uma pesquisa bem mais aprofundada dentro de um determinado grupo social. Tá certo? Então, a indicialidade é o conceito-chave que nos remete ao uso da linguagem, né? Mas exatamente aquela linguagem feita no dia a dia, tá bom? E aí vem a reflexividade, né? E aí é interessante, pois é algo que conversa, dialoga com outras teorias, né? E aí é exatamente essa propriedade que os indivíduos exercem sobre os resultados das interações sociais e as influências que esses resultados geram na sociedade. Então, assim, ao mesmo tempo em que essas práticas elas constituem os resultados da interação entre os membros, elas influenciam os componentes do grupo. Então, esse conceito de reflexividade, né, ele diz respeito exatamente à forma como esse indivíduo, ele pensa, né, ele exerce, e aí ele avalia os resultados das interações sociais. E isso tanto resulta na interação com os outros membros, como também influencia nos comportamentos do grupo. E isso é importante que seja levado em consideração, né? E aí, professor, e essa palavra britânica, accountability, né? Então, vocês vão já entender melhor. Então, para Garfinkel, o conceito de accountability, que indica a propriedade de relatabilidade, ou seja, numa tradução, não existe a tradução direta para o português, mas é como se esse conceito-chave ele indicasse a propriedade que o indivíduo tem de relatar, ou seja, de descrever de como eles se comunicam e tornam as atividades práticas racionais ou compartilháveis. Então, é essa forma com que o indivíduo ele tem, né, essa propriedade que ele tem de relatar. Tá certo? Então, com base no autor referido, no caso Alain Coulon, aprendemos que o conceito de accountability se define no modo como os indivíduos descrevem as suas ações e as ações da sociedade, que são provocadas a partir da reflexão, que é feita das ações realizadas por outros e das realizadas pelo próprio indivíduo. Então, é o fato, né? É o modo como o indivíduo descreve aquilo que está acontecendo dentro do seu meio, certo? Isso aí, a accountability, está muito relacionado com reflexividade, como foi dito aqui, tá certo? E, por fim, noção de membro, né? E a noção de membro na etnometodologia acontece a partir do compartilhamento dos saberes e processos construtivos que definem a identidade do grupo. Se tornar membro significa dominar a linguagem natural, estabelecer interações através da rede de significação que são materializadas por processos intencionais, compreender a realidade do contexto social sem a necessidade de grandes esforços racionais e as rotinas que eles são instituídas. Ou seja, esse é um dos conceitos que eu acho mais importante, um dos conceitos chaves. Pois se você se propõe a pesquisar sobre da etnometodologia, você tem que inexoravelmente aplicar o conceito-chave de noção de membro, pois sem se inserir no contexto, sem vivenciar aquele ambiente que você está pesquisando, você dificilmente vai conseguir compreender a realidade, né, sem usar esforços reflexivos, digamos assim, racionais. Então, esse conceito-chave é importante porque é a forma com que o pesquisador se insere dentro daquele espaço em que ele vai pesquisar. Tá certo, pessoal? Então, nossa aula ela se encerra por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Infelizmente, o tempo curto não nos permite nos aprofundar muito nos conceitos, mas eu acho que a partir
dessa explanação vocês vão conseguir desenvolver, aqueles que queiram, né, pesquisa em etnometodologia, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Um abraço a todos e bons estudos.